eu sou fundadora da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde. A sociedade está fazendo esse ano 38 anos, então já faz algum tempo. Ela foi fundada em 1986, no primeiro evento em Campinas. O diretor do programa de certificação da SBIS é o Luiz Virgínio, que hoje é doutor nessa área, e eu pedi que ele preparasse essa apresentação e eu estou trazendo para vocês a nossa experiência em processos de certificação de sistemas de registro eletrônico em saúde, entendendo por sistema de registro eletrônico em saúde todos os sistemas que têm dados de saúde de um prontuário. Então, o processo de certificação, ele visa testar tanto aspectos de qualidade, segurança e privacidade. Quando a gente começou, ainda não existia a LGPD e estava começando a assinatura digital pela ICP Brasil no Brasil. É um processo voluntário e eu vou discutir um pouco mais isso no final. Será que a certificação tem que ser voluntária ou não? Que resulta numa opinião técnica qualificada e imparcial para a melhoria dos sistemas de informação. Então, ela melhora a segurança da informação dos sistemas que andam por aí, ela avalia a aderência a regulamentos e normas que já existem no país para permitir a eliminação do papel. Muitos gestores têm uma enorme preocupação com isso, e com isso a certificação acabou ganhando quase um caráter obrigatório, porque quem compra sistema queria saber se o sistema estava certificado de acordo com a norma brasileira para poder eliminar papel, e a nossa certificação diz isso. E, ao mesmo tempo, promover essa evolução tecnológica para melhorar a qualidade e melhorar os sistemas em geral no Brasil, né? A certificação ela avalia um bloco inteiro de estrutura, conteúdo e funcionalidades, ou seja, o que um sistema de registro eletrônico tem que ter, que dados ele deve armazenar e como deve armazenar isso. Depois ela trabalha com os níveis de garantia, o nível de garantia 1 e 2. O nível de garantia 1, ele já me dá alguns controles de segurança. Eu diria que todo sistema no Brasil tem que pelo menos ter o nível de garantia 1. Se não tiver o nível de garantia 1, não use. O nível de garantia 2 é a assinatura digital pela ICP Brasil, e é esse que garante eliminar o papel. Só esse, tá bom? Quem só tiver NGS1 não pode eliminar papel. A gente já trabalha há muito tempo com modelo de maturidade. Hoje a CEIDIG implantou o modelo de maturidade, que eu acho maravilhoso. Acho que o Brasil precisa muito dessa análise. Ela já é feita há muito tempo no cenário internacional. E nós há muito tempo, já há uns 4, 5 anos, trabalhamos com 3 estágios de maturidade para os sistemas de informação. Quando nós começamos, em 2003, 2004, a gente só tinha uma categoria. Hoje, nós temos várias categorias e modalidades certificáveis. Nós temos o grupo de sistemas para consultório, sistemas já um pouco maiores para clínicas e ambulatórios, os grandes sistemas hospitalares, que no Brasil, basicamente, a gente tem 2 grandes fornecedores, os sistemas de urgência e emergência. Depois, com a própria pandemia, aumentou muito a questão de prescrição eletrônica, então esse é um outro bloco. E, obviamente, a telesaúde veio com força total, e a gente até estava comentando no almoço da precariedade de vários sistemas aí no mercado e da necessidade de certificá-los. Que maravilha ver você aí. Então, ter teleconsulta, teletriagem e teleinterconsulta e uma certificação específica para sistemas de ambulatório, né? Então, quando a gente monta um programa de certificação, a gente tem que sempre pensar quem vai dar a regra. E quando nós começamos, as nossas regras foram casadas com as resoluções do CFM, inclusive era no início uma certificação SBIS-CFM, e ela nasceu
de uma necessidade dos médicos em consultório que estavam totalmente perdidos. Eu posso eliminar papel, não posso eliminar papel, meu sistema é seguro. E foi assim que essa certificação começou. Então, as resoluções do Conselho foram fundamentais. Mas nós não ficamos só nas resoluções do Conselho. Essa nossa área de informática em saúde, apesar de praticamente não existe como área no Brasil, não existe na CAPES, não existe no CNPq, ela é uma área de conhecimento. E ela possui um dos maiores grupos de padrões no mundo, é um dos maiores comitês da ISO, é o Comitê 215, que faz as normas de informática em saúde, que tem 4 grupos de trabalho, um só para arquitetura, um para segurança, um para terminologia e um outro de interoperabilidade. Então, nós usamos as normas da ISO, essa 18308 e a 15408, são normas que dizem exatamente quem é esse conjunto de dados que eu tenho que ter minimamente num prontuário. E a gente atrela essas normas com as normas do Conselho Federal de Medicina, que dizem quais são as informações que eu tenho que colocar num prontuário. E aí a gente alia isso à legislação brasileira de chaves públicas, a toda o modelo da RIMS. A RIMS é talvez a maior organização que congrega tanto fornecedores como pesquisadores, universidades, empresas. O evento da RIMS acontece anualmente, tem de expositor 70 mil, é uma coisa alucinada esse evento. O Safer Guides do Office of the National Coordinator, isso aqui é um exemplo que eu acho que vale a pena o Brasil conhecer. O governo americano, apesar de ter um sistema de saúde completamente diferente do nosso, ele entende que essa área de saúde digital é tão importante, assim como a OMS entende pelas várias resoluções e publicações que tem, que ela tem um escritório ligado à Casa Civil, que é o Office of the National Coordinator. E esse escritório publica materiais muito ricos. Um deles é esse Safer Guides. Como é que eu garanto a segurança dos sistemas de informação? E ele tem lá conjuntos de requisitos muito importantes. A expertise da SBIS, e faltou a LGPD ali, que ela hoje existe, né? Então, vocês têm toda a história aí, desde 2004, quando a gente começou, e eu participei muito dessa primeira publicação que a gente fez, que é a versão de 2008. Eu me lembro quando a gente lançou as empresas no mercado brasileiro, vocês vão acabar com a empresa brasileira, isso é um absurdo. Foi assim, foi uma gritaria total. Mas, porém, depois a coisa foi evoluindo e o mercado passou a considerar importante essa certificação. Então, ela foi evoluindo, evoluindo, e hoje nós estamos com 49 certificados ativos. Nota, esses certificados têm validade de 2 anos. O processo de certificação ele é feito por 2 auditores, sempre, que são treinados pelo próprio curso que a SBIS dá. A pessoa pode se candidatar para ser auditora e ela passa por um curso. O processo de auditoria é todo filmado, a empresa pode entrar com uma ação, querer ver o vídeo, etc. Os requisitos estão todos muito claros no manual de o que será testado e o que nós estamos buscando em cada um desses manuais. A SBIS, para ir já caminhando por um final, o que a gente tem discutido nesse momento é a interoperabilidade. A gente quer muito fazer uma certificação só para a interoperabilidade, porque a gente entende que esse é o buraco negro hoje no país. O que existe de interoperabilidade, e eu cumprimento aqui, parte da equipe da CEIDIG está aqui, é a RNDS que regula e manda, e aí a gente consegue ter dados na RNDS, e hoje o volume de dados que a gente tem é enorme, mas é da área pública, com exceção dos exames laboratoriais e imunização que a gente consegue. Mas a área privada, vou usar como exemplo os sistemas de telesaúde, certo? Que alguns deles estão atendendo de jeito muito precário, registrando em WhatsApp, enfim. E isso não está sendo enviado e a gente não tem esse dado. Então, trabalhar com essa questão de interoperabilidade, colocando como quem é a interoperabilidade para quem e com quem? Com a RNDS, obviamente, que é a nossa grande base de dados clínica e
também para gestão, mas principalmente clínica, para que eu possa botar a informação no meu SUS digital, para que o paciente possa ter isso na sua mão. Ele já tem algumas coisas, mas nós precisamos muito mais, porque o paciente não anda só no SUS, o paciente também trafega em rede privada, certo? Então, a SBIS está interessada em participar, então, de ter uma certificação RNDS compliant, mas é evidente que para fazer isso, volta naquele slide lá, quem determina a regra? Aqui tem que ser o Ministério. Então, para construir esse conjunto de regras, da mesma forma como a gente fez lá no passado com o Conselho Federal de Medicina, eu venho aqui trazer a vontade da SBIS de fazer isso junto com o Ministério, para que a gente possa caminhar para uma certificação baseada em nível de maturidade, usando o que a CEIDIG já tem, mas aí usando os requisitos que a gente já aprendeu a conhecer. Então, a SBIS tem 20 anos de experiência em fazer isso, em certificar sistemas. Como eu disse no início, foi um terror. Por exemplo, no início, a nossa certificação diz: sistema de prontuário eletrônico não pode ser deletado, certo? Você não pode deletar uma informação, você pode anotar, você pode dizer, olha, aquela observação já aconteceu no Sírio, eles prescreveram, era um homônimo, um paciente oncológico, prescreveram errado do A químio do A para o B. A técnica de enfermagem olhou e disse, não, isso aqui está escrito errado, isso aqui é do paciente A. Como é que corrige isso? Então, faz uma anotação no prontuário dizendo que aquela prescrição do dia tal estava errada, era do outro, tem que ser para o outro paciente. Os sistemas fazem isso hoje, né? Então, nós já conseguimos avaliar, isso a gente já faz hoje, se os sistemas que estão aí são capazes de gerar um modelo de informação que a CEIDIG coloca, tanto do RAC como do sumário de alta que recentemente foi publicado. E aí a discussão é essa, quer dizer, fazer uma certificação dessa como voluntária ou como obrigatória. Aqui eu vou dar a minha opinião pessoal, entendeu? A SBIS começou como uma certificação voluntária e ela acabou ganhando mercado porque os compradores queriam ter essa certeza, que o seu sistema passava na certificação e ele poderia no futuro ou tirar papel, ou porque ele tinha assinatura digital, hoje porque ele atende a LGPD, ele tem consentimento, etc, etc, etc. Mas o que a gente vê na prática, né, é que enquanto o Ministério não põe uma portaria obrigando, ninguém ia mandar resultado de exame de Covid e monkeypox para a rede nacional. Ninguém. Esquece. Então, eu fico entre os dois, entendeu? Eu entendo que precisa uma regulação. E uma regulação que venha tanto do Ministério, que contemple a agência de saúde suplementar para pegar essa rede privada que está aí prestando serviço, para que a gente tenha essa informação e que o paciente saiba. Eu fico pensando nesses atendimentos de telemedicina que não vão para o prontuário, simplesmente não vão. Ficam no Ministério do Ar, e aí? Se o médico lá da ponta, que estava junto na consulta ou não, porque às vezes a gente faz com um médico e outro profissional do lado de lá, registrou alguma coisa, tudo que bem, senão não fica nada. Então, eu acho que esse é um ponto importante e acho que se a gente quiser uma rede nacional de dados em saúde realmente compreensiva e que pegue tudo o que acontece com o cidadão, nós vamos ter que atacar o SUS na sua completude. Então, ele é público e privado. Eu vou precisar ter dado da rede privada também. E aí eu acho que sem algum tipo de obrigatoriedade não vai acontecer. Né? Eu brinco assim, vamos começar pelos hospitais filantrópicos, por exemplo. Enfim, vamos fazer. Isso não pode ser feito de sopetão. Ninguém fez. Os Estados Unidos, quando começou seu processo de certificação, foi dando tempos, né? Tempos, tem 12 meses para fazer isso, aí se não fizer vai ter multa, e por assim vai. O TIS foi assim, né? O TIS foi implantado exatamente assim. Então a gente tem essa experiência. Então, estatal, mercado e parcerias público-privada. Eu acho que a melhor solução é fazer essas parcerias, entendeu? E chamar todo mundo, e fazer audiência pública para discutir as regras, de modo que isso realmente reflita o que é a nossa realidade. Mas eu entendo que o papel estatal
tendo um sistema único de saúde, como é o SUS, ele é fundamental, no meu entender. Absolutamente fundamental. Então, eu queria finalizar com esse exemplo que foi feito nos Estados Unidos já há uns 10 anos atrás, que foi o Meaningful Use. O Meaningful Use foi um programa implementado pelo ONC, né, pelo Office of the National Coordinator, que queria colocar a informatização na ponta. Então, ele dava subsídios, mas ele exigia que o sistema que a pessoa estivesse usando fosse certificado pelo Office of the National Coordinator. É uma certificação muito parecida com a da SBIS, que tinha um conjunto de requisitos. Se o seu sistema passa nesse conjunto de requisitos, que na realidade era mandar dados para um sistema central, especialmente nos programas Medicare e Medicaid, então você ganha o subsídio. Você lá na ponta, o médico lá na ponta ganhava o subsídio por estar preenchendo a informação adequadamente. Não sei como é que seria isso aqui no Brasil, mas é uma forma de dar algum subsídio. Hoje, no próprio programa da CEIDIG, tem repasse para os municípios previsto. Podia ser alguma coisa assim, né? Mas a SBIS, ela gostaria de estar olhando não só para a questão da interoperabilidade, mas também garantir de que o que eles estão colocando naquele modelo do registro de atendimento do RAC é realmente o que foi gravado no sistema, entendeu? Que eles não estão inventando uma outra lista de problemas, que eles estão pegando a lista de problemas real que eles informaram naquela teleconsulta. Então, é uma avaliação de qualidade da informação registrada, que a gente já faz isso hoje, e aí garantir que é essa informação que está sendo enviada, que não está sendo mascarado. Que a gente sabe, né? De repente mascara, muda o procedimento para botar o procedimento, enfim. Então, é isso que a SBIS está se propondo a fazer, de olhar a qualidade da informação e garantir que o que está sendo enviado tem qualidade. Então, esse é um ponto, e a gente já sabe fazer isso, porque isso a gente já faz hoje no processo, né? E ver como é que isso está sendo utilizado lá na ponta. Como é que eu atendo uma LGPD? Então, estava conversando aqui, a gente faz vários projetos que atuam por telemedicina no PROAD, a gente tem consentimento esclarecido, informado no início da consulta, e a gente grava isso. Quantos sistemas fazem isso? Não sei. A gente perde tempo da consulta explicando para um paciente no interior do Amazonas o que é um consentimento esclarecido e informado. Dá trabalho. Mas o médico que está fazendo a consulta explica, e o paciente tem que confirmar isso e a gente registra isso. Então, se qualquer um de vocês quiser ver isso, a gente tem como mostrar. Então, eu acho que são coisas que tem que garantir que nós estamos atendendo a legislação, atendendo o paciente e atendendo a privacidade acima de tudo e a qualidade da informação, né?